Põe no ar, por favor, põe no ar. Dona Andréia, para quem não se lembra do caso, né? A Marcela estava com o Carlos, que é o namorado dela, houve uma briga muito feia. É aquele caso do celular que ficou todo amassado, todo destruído, porque o Carlos passou em cima, né? O que a senhora sabe até agora? O Carlos apareceu na delegacia hoje, foi isso, dona Andréia? Sim, apareceu e ele, né, o investigador ficou de me ligar, mas ele não me ligou, mas ele estava lá depondo, né? Então, assim, tô na fé, na esperança que a Marcela, né, esteja bem, né? E tô esperando, tô ansiosa, já chorei muito, né, Bate, como tem falado, não tenho dormido. E eu tô, assim, tô na fé que a minha filha esteja viva, né? Tô esperando, Bate. Eu preciso... Jesus amado. Eu tô recebendo aqui uma notícia e... eu quero saber se a senhora quer receber todas as notícias agora conosco ao vivo. Se a senhora... Sim. A senhora quer ouvir mesmo? Sim. Quem é que vai falar comigo, Mariana? Edu, aquela divisão... Doutor, quem é o advogado do Carlos que vai falar comigo? Ele já está na linha? Dona Andréia, eu preciso que a senhora seja muito forte, porque o advogado do namorado da sua filha vai falar conosco pela primeira vez, já estão no telefone com ele, estão prendendo a linha para que a gente fale com o doutor Alain. É isso, doutor Alain? O senhor me ouve? Ouço, Bart. Boa tarde, tudo bem? A gente está aqui apreensivo com esse caso. Doutor, o que o senhor pode nos contar, por favor? A mãe está nos ouvindo. Boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo. Bart, eu não posso dizer muito, até por uma questão de sigilo do próprio inquérito, né? Mas hoje pela manhã eu apresentei o Carlos na delegacia. Ele deu um breve depoimento, ele confessou a autoria do crime, nos trouxe no local onde infelizmente foi encontrado o corpo da Marcela, né? Mas não se trata de um crime premeditado. Infelizmente foi alguma fatalidade no calor da emoção, né? Deixando bem assim salientado de que o Carlos, ele está dizendo toda a verdade, ele não teve nenhuma orientação de mudar a verdade dos fatos, né? Na verdade, o que motivou a própria vontade dele foi motivada de se entregar pelo fato de uma... Não, ele não faz isso com a minha filha, não! Alô? Doutor, eu não sabia que ele confessou o caso. Ele confessou. Infelizmente, o Bart, ele só não se apresentou antes. Na verdade, ele tinha pensado até em tirar a própria vida, né? Ele também está muito abalado. A informação que eu tinha, que me passaram até então, é que ele tinha ido até a polícia, mas agora... Ele se apresentou por espontânea vontade? Olha, eu estou vendo aqui no retorno da imagem... Para que você tenha uma ideia, hoje era 7 horas da manhã e ele estava no meu escritório. Nós estamos lá com as imagens na casa. A dona Andréia, assim como nós, como eu, foi pega de surpresa por essa situação. Mas ela está, pela imagem que a gente está vendo, tá bem. Eu peço, por favor, já chamem... se for necessário alguma ambulância, ela está sendo acudida. Ô, doutor Alain, Bart. e ele diz que matou essa moça por qual razão, meu Deus do céu? Porque...
Bart, maiores informações eu não posso deixar de dar agora, até por uma questão do sigilo, né? Mas a partir de amanhã eu estou à disposição a levar informações para vocês que, né, sobre tudo, mas nesse momento, até por eu estar na presença da autoridade policial, eu não posso falar nada que vá comprometer ainda o andamento dessa investigação, né? Porque ela ainda não se encerrou. Bom, eu quero avisar ao Brasil que, portanto, chega ao fim o caso Marcela, né? Nós fomos surpreendidos aqui com o advogado, agora a mãezinha, a dona Andréia, meu Deus do céu. Pode tirar o som do lugar, por favor, para que eles fiquem à vontade. Uma senhora que acabou de perder a mãe, né? Acabou de perder a mãe na enchente aqui em São Paulo, em Guarulhos. E agora acaba de chegar a confirmação. Nós sabíamos que o Carlos havia ido para a delegacia, só que, para nossa surpresa, né? Para nossa surpresa, o que seria, né, uma apresentação para esclarecimento de alguns pontos do caso, agora se torna, infelizmente, a constatação de que Marcela está morta, e ele diz que foi por uma fatalidade. Não sei como é que pode existir isso por uma fatalidade. Você conhece alguma morte que aconteça por fatalidade com a pessoa? Obrigado ao doutor Alain pelas informações. A ponto da pessoa esconder o corpo? Fatalidade é uma coisa, um assassinato previsível, planejado, é outra, completamente diferente. E a motivação ajuda a polícia na investigação, mas a investigação, o inquérito policial é para provar uma autoria. Não existe uma investigação específica sobre motivação. Ele vai alegar um monte de coisas, e o fato de ter se apresentado hoje e confessado tudo, significa que ele procurou primeiro o advogado e apresentou-se. Agora, por quê? Ele está escapando do período do flagrante. Só por causa disso, Bate. Bom, então, né, acaba de ser confirmada a morte da jovem Marcela. Eu lamento muito a mãe, a dona Andréia, que nos procurou, que tinha esperança de encontrar essa menina viva, muito embora a polícia de São Paulo já sabia que a chance de encontrar essa moça com vida era mínima, diante das ameaças, diante de tudo que foi cometido por esse rapaz, essa atrocidade contra Marcela. Vocês se lembram, inclusive, o que ele chegou a fazer com o celular. A dona Andréia está sendo acudida agora. Ela fez questão de acompanhar tudo ao vivo, mas sempre quando a notícia da confirmação chega, é uma dor, né? Especialmente para quem é mãe, uma dor completamente incontrolável. Ela está sendo acudida pelos amigos, né? Está sendo acudida pela nossa equipe também, que está lá na casa, e a gente lamenta demais, né? Que Deus possa, vem para mim, por favor, que Deus possa dar sabedoria, né, para essa senhora que teve duas perdas tão repentinas, né? Primeiro, a morte da mãe na segunda-feira da semana passada, na enchente de São Paulo, e agora aqui no caso Marcela. É o que eu digo, minha gente amiga, aqui é um programa de vida real, né? Nós acompanhamos todos os casos, nós perguntamos a todas as famílias se elas querem acompanhar absolutamente tudo ao vivo, e as famílias, quando procuram Cidade Alerta, é porque perderam já a esperança de, por outros meios, localizarem as pessoas que amam, as pessoas que gostam. E, infelizmente, as testemunhas que foram apresentadas a partir da exibição aqui no Cidade Alerta já nos contavam o alto poder de periculosidade desse Carlos, um homem completamente transtornado, fora de si, que acabou com a vida da Marcela após a briga envolvendo, inclusive, os irmãos dela, né? Não, e esse também, né? Porque, afinal de contas, os próprios irmãos já disseram que o Carlos já havia batido muitas vezes na Marcela. Essa situação de morte ser anunciada dessa maneira surpreendente, eu acho que é a segunda ou terceira vez que acontece, deixa a gente completamente anestesiado, completamente em choque, e nós, infelizmente, estamos suscetíveis a isso, né, como em várias reportagens já exibidas, no caso da Vitória Gabriele, no caso da
da Emanuele também, o caso da Emanuele não, é o caso da Emanuele, quando as buscas são feitas e infelizmente terminam dessa pior maneira possível. É por isso que eu digo às vezes para vocês que é tanta carga emocional, mas tanta carga emocional, que não é fácil apresentar esse programa, né? A gente torce por essas famílias, por um desfecho feliz, como se fossem parte da nossa vida, como se fossem parte da nossa família, na verdade. E quando chega nesse caso, você tem o lado triste, né, de infelizmente uma mãe que sabe que a filha não voltará, mas ao mesmo tempo a certeza de que pelo menos a mãe vai saber o que realmente aconteceu com a filha. A qualquer momento, novas informações sobre a morte da jovem Marcela, que foi brutalmente assassinada em circunstâncias ainda que estão sendo apuradas pela polícia de São Paulo. Vem para mim. Pessoal, boa noite. Vamos aos meus retornos de sempre aqui que eu dou para vocês no Instagram. Primeiro caso Lucilene, foram 5 horas de depoimento. A polícia está esperando agora mais laudos técnicos para saber exatamente a questão da movimentação do Vanderlei no dia do sumiço da Lucilene. Sobre o caso da Marcela, gente, é mais um caso que terminou de maneira triste, né? Eu estou lendo muito comentário aqui na internet de pessoas machucadas com aquela imagem, né, da mãe recebendo a notícia da morte da filha. Por mais que seja uma imagem, né, um caso esperado, né, de fim trágico, porque da Marcela já havia vários indícios, né, de que o pior teria acontecido, a forma violenta do Carlos, a briga dele com os irmãos, né? Quem acompanhou o caso todo no programa sabe. E antes, né, quando a gente acompanha um caso, sempre eu pergunto para a família se ela quer acompanhar ao vivo, né, o desdobramento do caso, como foi o caso da Marcela, como foi, né, o caso da Lucilene, e tantos outros que são mostrados nesses 2 anos. Afinal de contas, a gente mora num país onde 8 pessoas desaparecem por hora aqui no Brasil, né? É um caso muito grave. No caso, sempre eu pergunto para a família se ela quer acompanhar ao vivo, né, o desdobramento do caso, como foi o caso da Marcela, como foi, né, o caso da Lucilene, e tantos outros que são mostrados nesses 2 anos. Afinal de contas, a gente mora num país onde 8 pessoas desaparecem por hora aqui no Brasil, né? É um caso muito grave. E a mãe da Marcela, né, quis saber as informações ao vivo, na cobertura. Nós recebemos o contato do advogado para esclarecer melhor, né? A família já sabia que o rapaz já tinha se entregado, então, portanto, né, ficou no ar a pergunta do que realmente ele disse para a polícia. E ele acabou contando, né? Contou para a gente, e a mãe ouviu e passou mal, né? Qualquer parente desaparecido, especialmente mãe, não conseguiria controlar a emoção nesse caso, né? A gente fica triste porque a gente tem esperança em todos os casos que são mostrados de ter um desfecho feliz para todos, mas num país onde a gente vive, onde além de tanta gente desaparecida que é encontrada morta, né, você tem ali, quando a gente mostra o sofrimento da família, né, muito embora ali assim que ela soube da notícia e não teve mais condições de continuar essa entrevista nossa, é uma cena que machucou a gente demais, por mais que a gente esteja acostumado, seja parte do nosso dia a dia, né, lidar com essas notícias boas e ruins. É o que eu falo para vocês, o programa demanda uma energia tão grande, né? É um programa que toda vez a gente entra sem saber qual vai ser o fim dele, não teve mais condições de continuar essa entrevista nossa. É uma cena que machucou a gente demais, por mais que a gente esteja acostumado, seja parte do nosso dia a dia, né, lidar com essas notícias boas e ruins. É o que eu falo para vocês, o programa demanda uma energia tão grande, né? É um programa que toda vez a gente entra sem saber qual vai ser o fim dele, né? Porque as histórias não são conduzidas pela gente, são conduzidas por Deus. Então, a gente sempre acha que está preparado para dar, para receber uma notícia e nunca está, né? Acho que o programa de hoje serviu, né, para a gente aprender e também serve para mostrar para as autoridades de Brasília, por trás de cada corpo existe uma família completamente destruída. Em 2018, foram 200 mortes por dia de crimes violentos no Brasil. No ano passado, foram 112 mortes por dia. Sabe o que é isso? São 112 pais e mães, ou pais ou mães, recebendo a notícia da morte dos seus filhos, ou de filhos recebendo a morte dos seus pais ou mães. E no papel, a frieza
não chega nem aos pés do que é ver aquela imagem que chocou a todos nós, né? Mas talvez, vendo o real sofrimento de uma mãe, quem sabe as nossas autoridades não se mobilizem para a gente pensar no que vai resolver para impedir que mães recebam as notícias das mortes dos seus filhos. Que é uma legislação mais rígida, que é uma punição mais rigorosa, porque do jeito que tá não dá para continuar. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês, não é? Você que me acompanha todos os dias, pode pôr a foto da Marcela aqui, por favor. Caso esse que, com a ajuda do nosso Cidade Alerta, não é essa mãe que já não tinha mais esperança de ter notícias da filha, o caso foi solucionado. Você sabe que aqui a gente já noticiou mais de 600 casos de pessoas desaparecidas. E ontem, no fim do caso Marcela Batista, a mãe dela, Andréia, descobriu conosco aqui, né, que ela foi morta pelo namorado, como já se imaginava, o Carlos Pinhos do Santo. A gente estava ao vivo, a informação chocante fez com que ela se sentisse mal, né? Ela foi socorrida imediatamente. Por isso eu quero, mais uma vez, assim que terminou o programa ontem, conversei com a dona Andréia. Hoje também, antes de começar o programa, conversei com a dona Andréia, que foi um doce, mesmo nesse momento difícil. Ela fez questão de agradecer o Cidade Alerta pelo empenho em localizar a filha dela, né? Nós nos colocamos à disposição para o que fosse necessário, assim como fazemos também com os nossos outros entrevistados. Quero também me desculpar por essa situação desconfortável para todos os familiares, né? E, como eu disse para vocês no programa de ontem, pedir desculpa a você que nos assiste por essa situação, não é essa cena lamentável que ninguém gostaria de ver, né? Mas aqui é um programa ao vivo e nós, infelizmente, estamos sujeitos a isso, né? Como eu disse para vocês também no Instagram, serve para a gente aprender a redobrar ainda mais o cuidado, né? Tanto a nossa equipe quanto a direção aqui desse programa, nós jamais teríamos a intenção, né, de causar qualquer desconforto para essa família. A nossa única intenção, como vocês sabem, como vocês me acompanham aqui há tantos anos, é ajudar nas investigações de casos de pessoas desaparecidas, vítimas de violência, que às vezes ficam invisíveis para o restante da sociedade, né? Portanto, aqui os casos que são acompanhados é como se as pessoas realmente fizessem parte da nossa família. Para tranquilizar a vocês, conversei com a dona Andréia longamente ontem, conversei também hoje, um pouco antes de começar o programa. Ela estava indo para Minas Gerais para pegar o DNA, para o reconhecimento do corpo. Ela é muito grata, né, ao Cidade Alerta, pede que inclusive o programa continue no caso, porque ela desconfia que outra pessoa também teria participado do assassinato da filha dela, Marcela, né? A cada dia, já falei para vocês, né, 120 pessoas morrem aqui no Brasil, 120 mães choram, 120 pais choram. Portanto, que esse número da Marcela, né, essa morte da Marcela não seja mais um número na estatística, que seja de verdade um divisor de águas, né, para toda essa mobilização provocada, né, para que a verdadeira atrocidade seja de uma vez por todas encerrada, que é essa matança desvairada que acontece no nosso país. Tá certo? Então, eu peço desculpas a vocês, que assim como nós, ficamos chocados aí com essa reação dessa mãezinha, que com certeza não tem só o nosso apoio, tem o apoio de todo o Brasil e da família dela, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.